Página 154, tema 3. Transformações dos materiais. Os materiais podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar suas características e propriedades. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam à modificação de sua composição para originar novos produtos. As transformações físicas. As transformações físicas são aquelas que modificam um material sem alterar a sua composição. Algumas transformações físicas são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. É o caso das mudanças de estado físico. Outro exemplo é a dilatação térmica, que é o aumento do volume de um material ao ser aquecido. Há também as transformações físicas irreversíveis, isto é, que modificam definitivamente a forma dos materiais. A fragmentação é um exemplo desse tipo de transformação, na qual um material é reduzido a pedaços menores. Esse processo é utilizado, por exemplo, na etapa inicial de reciclagem dos plásticos. Observem a imagem, os azulejos são aplicados com espaço entre si. Isso evita que, ao se dilatarem em dias quentes, sejam forçados uns contra os outros e rachem. Para preencher os espaços que ficam entre eles, aplica-se uma massa flexível chamada rejunte. Página 155. As transformações químicas. As transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, produzindo um novo material com características distintas do original. Essas transformações podem provocar mudanças de cheiro, de sabor ou de cor, bem como a liberação de gás ou de calor e, ainda, a emissão de luz. São exemplos de evidências de transformações químicas, a formação de ferrugem, o calor e a luz emitidos para o ambiente por uma vela acesa e a alteração de cor e de textura da massa do pão durante as etapas de seu preparo. O preparo de um bolo de chocolate é um exemplo de transformação química. Depois de misturados e assados, a farinha, os ovos, o leite, as barras de chocolate, o açúcar e a margarina produzem uma massa de cor, sabor e textura diferentes dos ingredientes originais. Então, observem aí as imagens. Então, na primeira imagem, nós temos alguns ingredientes, né? Os ovos, o açúcar, o leite, a farinha, a manteiga. Na segunda imagem, nós temos a massa já pronta sendo colocada em uma forma. E na terceira imagem, nós já vemos o bolo pronto. Isso é uma transformação química. A partir dos ingredientes, formou-se um novo produto final, que é o bolo. Prestem atenção na explicação. Desde a antiguidade, o ser humano ele busca identificar as propriedades dos materiais naturais que o cercam. Atualmente, o conhecimento sobre os materiais e suas transformações contribui para o desenvolvimento de produtos utilizados no cotidiano, como medicamentos, alimentos e roupas. Os materiais podem sofrer transformações, as quais podem ser classificadas em transformações físicas ou químicas. Em uma transformação física, não ocorre a formação de novos materiais. Já em uma transformação química, ocorre alteração na composição do material, ou seja, a formação de novos materiais. Transformações físicas. Como já dito anteriormente, nesse tipo de transformação, não irão se formar novos materiais. O exemplo mais comum são os estados físicos da água. Ao aquecermos a água, ela evapora, é o estado gasoso. Se congelarmos, ela se solidifica, é o gelo, o estado sólido. E quando esse gelo é deixado em temperatura ambiente, ele retorna ao seu estado original, líquido. Entenderam que mesmo a água mudando seu estado físico, a sua composição é sempre a mesma, ou seja, apesar do estado que ela está, ela sempre continuará sendo água. Transformações químicas são aquelas em que ocorre alteração na composição do material. Mas como saber se um determinado material
ele passou por alguma transformação química? É fácil. A formação de um novo material, ela pode ser identificada por alguns sinais. Alteração de cor, surgimento de uma chama, como exemplo a queima do álcool, a efervescência. O que é a efervescência? É a liberação de um gás. Exemplo, quando nós pegamos um sonrisal, por exemplo, e ele é colocado em um copo de água, ele começa a borbulhar. Isso se chama efervescência, é a liberação de um gás. Página 157. Transformações físicas e químicas no cotidiano. As transformações na natureza. Diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Entre elas, podemos citar a quebra de galhos das árvores e as mudanças de estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água. Na natureza, também ocorrem diversas transformações químicas, entre elas, o processo de digestão dos alimentos realizado nos animais, a alteração da cor e do sabor de muitas frutas ao amadurecer e a transformação de material orgânico pelos decompositores. A decomposição. Você já observou uma laranja estragada? Sua consistência, seu cheiro e seu sabor são bem diferentes daquele de uma laranja fresca. Essas mudanças são evidências de que a laranja passou por transformações químicas. Além disso, a laranja pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada. Essa camada corresponde ao bolor, fungos que transformam os materiais que compõem a fruta em açúcares, água, sais minerais e outros componentes, resultando no seu apodrecimento. Então, observem aí a imagem ao lado de uma laranja recoberta por bolor, nome dado a fungos decompositores. Além dos fungos, várias bactérias também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais, como a madeira e o couro. Esse tipo de transformação do material orgânico recebe o nome de decomposição. A decomposição de material orgânico também ocorre no solo. Restos vegetais, como folhas, flores e galhos caídos, organismos mortos, fezes e urina, são transformados quimicamente em componentes mais simples. Esse processo é muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois libera materiais na natureza e estes, por sua vez, podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. Observem a imagem, representação da estrutura do bolor da laranja em duas ampliações. Então, nós podemos ver aí, os fungos liberam sobre a laranja alguns compostos que causam a transformação dos materiais presentes nela. Os novos materiais formados podem ser absorvidos como alimento pelos fungos, permitindo a eles viver e se multiplicar. Página 158. As transformações do lixo. A sociedade humana descarta diversos materiais, como restos de alimento, garrafas plásticas, papel e pilhas. Os restos de alimentos são decompostos rapidamente por certos fungos e bactérias. Nesse processo, ocorre liberação de gases de odor desagradável e formação de um líquido escuro denominado chorume. O chorume pode estar contaminado por materiais tóxicos, como mercúrio e chumbo, provenientes, por exemplo, de lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas e tintas descartadas inadequadamente, misturadas ao lixo orgânico. Caso o chorume seja carregado pela água da chuva, pode vir a contaminar o solo e os corpos de água. Materiais como papel, plástico, vidro e alumínio podem ser reciclados, ou seja, podem ser empregados na fabricação de novos materiais. A reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente, pois evita o acúmulo de lixo e reduz a necessidade de extração de novos materiais da natureza. Então, observem a imagem ao lado, o ciclo do vidro. O vidro ele pode ser reciclado diversas vezes, o que possibilita a fabricação de novos produtos de um ciclo contínuo. Prestem atenção na explicação. Diversas transformações físicas são observadas no nosso dia a dia. Lembrem-se que transformações físicas não alteram a composição dos materiais. Nós temos como exemplo aí amassar,
um pedaço de papel, quebrar um copo de vidro, ferver a água, o congelamento da água, utilizar uma pedra preciosa para fazer uma joia, transformar um pedaço de tecido em uma roupa. Então, essas transformações são físicas. Apesar de você modificar a aparência desse material, ele continuará sendo o mesmo material, ou seja, você amassou o papel, ele continua sendo papel. Você quebrou o vidro em pedacinhos, mas ele continua sendo vidro. E assim por diante. Transformações químicas. No dia a dia, lembre-se, a alteração na composição dos materiais. Como exemplo, nós podemos citar queimar um papel, um alimento estragado, a queima do carvão, uma fruta apodrecendo, a fotossíntese realizada por plantas e algas, um leite que azeda, uma lata que enferruja. Prestem atenção nessa informação. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as substâncias finais são chamadas de produtos. Como nós temos o exemplo anterior do livro, mostrando o bolo, então todos os ingredientes que são utilizados na confecção do bolo, como leite, manteiga, ovos, farinha, etc., são chamados de reagentes. O produto final é o bolo. A decomposição também é uma transformação química, pois ela altera a cor, o sabor e a textura de um alimento. A decomposição ela é causada por fungos e bactérias. Quando os alimentos são decompostos por fungos e bactérias, ocorre a liberação de gases, entre esses gases, o metano, que é um gás do efeito estufa. Ocorre também a formação do chorume, um líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica, que causa poluição dos lençóis freáticos e contaminação do solo, onde ele é formado. Vamos falar um pouco sobre a reciclagem. A reciclagem é um processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto, diminuindo assim a quantidade de lixo na natureza. Com a reciclagem, nós estamos ajudando o planeta, diminuindo o desperdício de água, a contaminação do solo e da água. Façam os exercícios de olho no tema da página 158.